Às vezes na palavra tem algumas exortações de Deus, de Jesus, de Deus, e ela é específica, ela não é nem para a direita nem para a esquerda, ela é específica, é uma coisa só. E às vezes não, às vezes Jesus fala por parábola, às vezes Jesus fala por analogia, né? Mas Deus sabe, né, como falar comigo e com você. Pode ter certeza, Deus é um Deus, né, que Ele tem todo tipo de linguagem. Ele ama tanto a nossa vida que Ele vai falar do jeito que você vai entender. Amém? Às vezes, não, sabe, você não vai entender muitas coisas assim, né, do porquê que acontece isso, mas Ele vai falar com você do jeito que você vai entender. Porque Ele quer que você entenda, Ele quer que você tenha sabedoria, Ele quer que você realmente olhe a palavra dEle, entenda e comece a praticar a palavra, amém? E nós temos, sem dúvida, com certeza, alguma coisa para deixar hoje aqui no altar do Senhor, amém? Eu tenho, espero que você tenha também, deixar aquilo que não interessa, né? E vamos direto para aquilo que interessa para nós. O que interessa para nós é Cristo, o que interessa para nós é a palavra, o que interessa para nós é ser fiel a Deus, é isso que interessa, o resto não interessa, amém? Uma vez me perguntaram e eu falo, gosto de falar isso, um judeu convertido, difícil ver um judeu convertido, né? Mas ele me apresentaram esse judeu convertido e ele me fez uma pergunta: Pastor César, nós vamos passar a grande tribulação ou não vamos passar a grande tribulação? Aí eu nunca tinha estudado sobre isso, assim aprofundado. Falei, eu não vou falar o que eu não conheço. Falei, meu irmão, olha, eu não sei se a gente vai passar, eu não sei se a gente não vai passar, mas se eu tiver com Jesus eu passo. O mais importante é estar com Jesus, irmão. Se eu vou passar, se eu não vou passar grande tribulação, estou pouco ligando, entende? Que vai passar, amém, estou com Jesus, eu passo. A Bíblia fala, com Ele eu pulo muralhas. Então eu tenho que me preocupar com o quê? Eu tenho que focar Cristo, eu tenho que focar o ensinamento de Cristo, amém? Para que eu, em qualquer situação, em qualquer circunstância da minha vida, eu possa, né, sair vitorioso, amém? Vitorioso. É o único jeito. Então, às vezes a gente fica discutindo muitas coisas, né, biblicamente, é bom, sem dúvida, para aprender, mas a essência é fiel a Cristo, fiel a Jesus, aí pode vir o que vier, você vai vencer, amém? Glória a Deus. Uma das coisas que Jesus aponta muitas vezes, e é objetivo, é sobre questão financeira, nossa vida financeira. A gente é muito focado, né? O nosso foco sempre está para as coisas carnais, as coisas terrenas, ainda que elas sejam lícitas, amém? Até o apóstolo Paulo faz uma colocação, ele fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo, né, devo fazer, né? Isso eu não posso fazer, né? Melhor não fazer. Então, nós temos que entender que a Bíblia fala assim em Filipenses, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Eu não vou falar disso, eu só vou fazer uma colocação, né, que vai até tocar um pouco nisso. Então, a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, quando você tem uma idolatria pelo dinheiro, você vai ter problema, porque a Bíblia fala, né, que você vai ter grandes dificuldades, porque a raiz de todos os males é o dinheiro, né? É o amor ao dinheiro. Claro que dinheiro nós precisamos, claro que nós temos que trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, mas o amor ao dinheiro, se apegar ao dinheiro, porque Jesus deixa claro aqui, é disso que a gente vai falar. Tem uma outra situação, que aquela pessoa foi a mesma coisa, Jesus chegou para aquele jovem rico, e o problema dele, olha, eu sirvo a Deus, eu sempre fui obediente, eu sempre segui a lei, nunca transgredi nenhum mandamento, né? O que falta para mim é herdar a vida eterna. Aí Jesus tocou na ferida dele. Vende tudo que você tem e vem comigo, vem comigo. Ali ele falou exclusivamente a área financeira, amém? Então, sabe, às vezes Deus tem essas especificações diretas. O outro falou assim, colhi muita coisa,
que eu vou fazer? Ah, faz um celeiro bem grande e guarda. Louco, hoje mesmo eu pediria a tua alma, o que você vai dar em troco da sua alma? Também área financeira. Mas tem algo também que está incluso na palavra, que a gente vai dar uma olhada agora, amém? Abre lá em Mateus capítulo 13, Jesus está dando uma dica para a igreja, para mim e para você. Jesus está nos orientando, Jesus está, sabe, assim, tipo, nos ensinando, para que a gente não caia nas mãos do inimigo, para que a gente não seja, vamos dizer assim, derrotado, para que a gente não perca essa única chance que nós temos de ir para a eternidade, amém? Então ele começa a falar em Mateus capítulo 13, versículo 44, nós vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aí, mas vou ser bem objetivo aqui, tá? Amém? Ele fala assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, gozo é alegria, eu vou te dizer, gozo é mais do que alegria, tá, irmão? Se você pegar a palavra e for no dicionário, entre o gozo e a alegria, gozo é maior do que uma alegria, tá? É algo mais, mais elevado. Então ele fala que ele põe o gozo, por causa do gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus está falando por parábola, Jesus está falando, dando uma analogia para nós, para mostrar para nós o quanto o reino de Deus é importante. Esse é o nosso grande dificuldade, de não valorizar, entende? Não valorizar em certos momentos da nossa vida, o reino de Deus. E aqui ele está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, olha, ele teve gozo, ele vendeu tudo que tinha esse homem, porque ele encontrou um tesouro. Até tem um cantor aí, que eu esqueci o nome dele, e ele fala assim: eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Amém? Você encontrou o teu tesouro, irmão. Você não pode deixar nada roubar o teu tesouro. Amém? É profundo isso, a gente já conhece, mas eu estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo mesmo, que Ele está falando com a gente, está falando comigo e com você, amém? Não somos diferentes não, a chibatada que Deus vai dar em você, vai dar em mim também, amém? Eu digo, para nos corrigir, amém? Então ele fala assim, e ele continua falando, assim o reino dos céus, o 45, é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. De novo, Jesus mostrando a importância do reino. Eles não venderam parte das suas fortunas, diz que vendeu tudo. Jesus vai ao extremo, quando ele fala, ele vai mesmo na veia, ele arrebenta a gente, amém? Mas é para a gente entender que não dá para ficar sem Jesus, não dá para você desfocar Jesus, não tem como, entende? E ele continua, igualmente o 47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede, lança ao mar, e apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, e os ruins, porém, lança fora. Complicado, aqui está falando do juízo, no dia do juízo. Nós estamos aí próximos, está na porta. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Então a gente sabe aqui, que a nossa vida tem que ser uma vida focada em Deus. Como é que a gente pode ter uma vida, eu quero andar, mas não consigo, porque isso aqui não deixa eu andar, Hoje estou de castigo, Amém? Como que a gente pode focar a Deus? Deus deu uma dica para Josué. Medita nesse livro, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
Amém? Nem para a direita, nem para a esquerda. O que você acha que ele está falando? Não desfoca. Não desfoca Jesus Cristo, o que Ele fez por você. Não faça isso. Não vire nem para a direita, nem para a esquerda. Está falando de questão espiritual. Porque se você não virar para a direita e para a esquerda, tem que levar você no médico. Amém? Aí é outra história. Nós estamos falando de coisas do mundo espiritual. Então você tem que focar e não desfocar. E o que nos desfoca da presença de Deus, muitas vezes é a riqueza. Por isso que Ele colocou esses homens aqui, que eu falei, que nem abri, e comecei nesse sentido, que ele começa a falar, olha, vende tudo, dá aos pobres, né? Isso ele falou e me segue, e não seguiu, porque tinha problema sério nessa área. Eu espero que você não tenha problema nessa área, né? Mas muitas vezes a gente quer tocar nessa área. Mas se eu tivesse mais um pouquinho, então aí você vai, e você já vai ver, aí Deus até é bom que fala, ó, nem vou deixar nem ter nada, porque como disse Davi, né, me dê somente aquilo que é a minha porção, não me dê muito, para que eu, né, não me dê muito para que eu não venha te esquecer, e não me dê pouco para que eu não venha roubar, me dê a porção acostumada, amém? E se você tiver um coração bom, preparado para receber riquezas financeiras, recebe aí, amém? Se tiver coração preparado, você daria alguma coisa para o seu filho, se ele não estiver preparado para receber? Tem 8 anos de idade, vai dar um carro para ele? Só se você for louco. E nós sendo homens, né, falhos na nossa cachola aqui, né, nossa mente, nós sabemos o que tem que dar para os nossos filhos, não é verdade? Imagine o Pai Celestial, você acha que vai deixar você ficar rico, para perder você? Não, de jeito nenhum, amém? Deus sabe trabalhar com cada um de nós, e cada um, Deus trabalha diferentemente. Que bom, eu posso dizer, obrigado a Deus, porque o Senhor trabalha nas nossas vidas, amém? Então ele começa a falar, vende tudo, sabe, lá em Filipenses, abre em Filipenses, para você ter uma ideia, agora nós vamos falar não de riquezas, mas vamos falar daquilo que nós temos que fazer, com relação ao nosso caráter, com relação às nossas vidas, amém? Então abre Filipenses, glória a Deus, amém? Filipenses, depois vem Colossenses, capítulo 3, eu tenho que pegar ele direto no assunto, o apóstolo Paulo, são os homens que mais aparecem na Bíblia, Paulo e Moisés, Paulo e Moisés, são os que mais aparecem na Bíblia, impressionante a intimidade de Moisés, impressionante a intimidade de Paulo com Deus, e ele, então escreve aos Filipenses, essa carta dizendo o seguinte, olha, Paulo ele era judeu, era da escola de Gamaliel, judeu, tinha título romano, era um homem bem letrado, era um homem que falava 4, 5 idiomas, para aquela época, só Bambambam fazia isso, né? Só quem tinha condições, e Paulo vivia no meio do palácio, porque era um cara erudito, normalmente vivia no meio do palácio, escreve isso aí para mim, Paulo, né? Paulo era um cara bom para escrever, aí Deus deu esse talento para ele, mas não porque ele era bom, é porque Deus deu esse talento para ele, amém? Por isso em tudo dá graça, né? Então se acha que você não é porque Deus te deu, temos que reconhecer, amém? Então ele começa a falar, ó, segundo o zelo, Paulo falando, o zelo que eu tinha um zelo tão grande, segundo o zelo, perseguidor da igreja, 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, então a lei era a lei mesmo, irrepreensível, tinha que manter a lei é pura, é limpa, né? Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Aqui então, já começa uma profundidade da tua alma, uma profundidade no teu intelectual,
na tua vida espiritual. Então Paulo está falando que, embora ele era conhecedor, né, de toda a lei, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, e ele falou: eu fui perseguidor da igreja, terrível, né? Então ele fala aqui, ele fala então que perseguidor segundo a justiça irrepreensível, e ele fala: mas para mim, né, era ganho, reputei, mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo, a perda por Cristo. Então tudo que Paulo perdeu, porque quando Paulo se converte, então começa agora Deus doutrinar a Paulo, amém? Doutrinar, até o pastor Tadeu ministrou, achei tremenda aquela palavra também, porque ele fala assim, Paulo ele usa aquela expressão, aprendi a ter fome, e aprendi a ter em abundância. Opa, Paulo aprendeu também, e nós não vamos aprender? Temos que aprender, não é verdade? Se Paulo, que é Paulo, aprendeu, então nós estamos no caminho da aprendizagem, nós estamos no caminho do ensinamento. O que nós precisamos é entender e praticar a palavra, porque senão a gente não prospera. Então ele fala assim que ele tinha muitas talvez visões ou muitos planos, Paulo tinha naquela questão do judaísmo dele, né? E aí ele deu tudo por perdido. Não quero mais saber disso. Meu negócio aqui é com Cristo agora, entendeu? E a igreja, o negócio da igreja é com Jesus, porque Ele é o noivo. E aí então ele continua falando, né? O 8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele usa uma frase dura, né? Até meio nojenta, na verdade, mas o pecado é nojento. Tem muita coisa dentro da gente que, se você sabe, é nojento. Você mesmo briga com você às vezes por causa disso, é nojento, não é? Então Paulo está falando isso daí, perdi tudo, glória a Deus, né? Então a gente tem que entender, lembra quando ele fala assim, vende tudo, lá vende tudo, não deixe nada, seja zeloso, vende tudo e mantenha, né, o teu tesouro no teu coração, que é Jesus Cristo. E Paulo então ele está dando uma dica, o quê? Olha, perdi tudo, perdi a minha arrogância, perdi a minha soberba, perdi as minhas questões, né, intelectuais, perdi tudo, porque para mim agora só tem um, Jesus Cristo. Então o que Paulo fez? Tirou o foco dele da lei. Não é fácil tirar não, irmão, a gente costuma com as coisas com a maior facilidade. Para a gente mudar, você vai conversar com a pessoa que ela está acostumada há 10 anos a fazer aquilo ali, e aí você fala para ela, isso aí não está dentro dos princípios bíblicos, às vezes ela não entende. Então Paulo, ele foi criado ali, né, só no judaísmo, ele foi criado ali dentro da lei, e ele está ali, né, naquela situação, uma transição terrível. É ou não é uma transição terrível? Terrível, irmão. Por quê? Terrível, porque ele estava acostumado com o judaísmo, amém? Com a lei, e agora ele teve que receber o Espírito Santo, e agora ele entendeu que agora é Cristo, é Jesus Cristo, é tudo para mim, amém? É tudo que eu preciso, não preciso de mais nada, eu só preciso seguir Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou, então eu tenho que seguir Jesus. Então ele pegou, o que ele fez? Ele fez um quebra de paradigma, irmão. Ele deixou o judaísmo, né, assim no sentido ali, deixou a lei, disposto a servir a Jesus. Que transição, que quebra de paradigma, como é difícil isso, não é verdade? Para ele deve ter sido difícil, mas ele entendeu muito bem
né? Para que eu possa ganhar Cristo. Amém? Então, o que ele fez? Desfocou a lei, entre aspas, né? Aquele sistema judaico, e falou: opa, espera aí, Cristo, agora eu vou, Cristo, quero aprender de Cristo, quero saber de Cristo, quero andar com Cristo, não vou mudar nem para a direita, nem para a esquerda, é Cristo, palavra Cristo, amém? Essa é o nosso dever, é o teu dever, o meu dever, focar Jesus. Então desfoca, o mundo está desfocando muita gente, irmão, por causa das necessidades, né? Então, não faça isso. Aí Paulo fala no 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus pela fé, para reconhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele fala: meu negócio agora é com Jesus, se eu seguir Jesus, eu vou ressuscitar dentre os mortos. Aí ele já está falando dos dias finais. Lá ele falou do dia final, lembra de Mateus? Ali está o final. E aqui ele está falando também do final. Eu vou focar em Jesus, porque é Ele que vai me levar para Deus. E ele continua: para ver se de alguma maneira eu possa chegar na ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Então qual é o segredo? Qual é o segredo de Paulo? O que ele falou? Eu prossigo, eu continuo. Não importa o que vai acontecer, o que aconteceu agora, não importa o que vai acontecer depois, mas eu continuo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o foco, amém? Não que eu tenha alcançado, não, é porque ele está falando lá daquela glória que Jesus vai revestir a minha vida, e revestir a sua vida, revestir a vida da igreja, entende? Por isso que ele fala: ainda não alcancei, não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, não tem conversa, eu não desisto. A expressão dele é essa: eu não desisto disso, eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar servindo, eu vou continuar focando, eu vou continuar sendo trabalhado por Deus de glória em glória. Você sabe o que é glória? Às vezes crente não sabe nem o que é a glória. Você sabe o que é a glória? Por que ele fala isso? Transformado de glória em glória, de perfeição a perfeição, de perfeição a perfeição, de perfeição a perfeição. Deus está te aperfeiçoando, meu irmão. Prossiga, continua, amém? Porque só Ele pode aperfeiçoar você naquilo que você está defeituoso. E esse defeito é dentro da tua alma, entende? Então ele vai, por isso ele fala de glória em glória, de perfeição a perfeição, de perfeição a perfeição. Por isso Paulo, ele fala: eu não desisto. Talvez você está aqui porque não desistiu, mas tem que ter esse entendimento. Não deixa o diabo te enganar e desfocar você da glória do Senhor, amém? E ele fala assim, não que já haja alcançado, né? Então ele fala: fui também preso. Então ele se sente prisioneiro de Cristo. É assim, quando o pecado bater na sua porta, você fala para o diabo, sabe? Não dá, não tem jeito. Eu fui prisioneiro seu, agora eu sou prisioneiro de Cristo. Amém?
né, uma dica boa, né, para você falar, ó, não dá, Satanás, não dá, eu já fui prisioneiro seu há muitos anos, mas agora não tem mais jeito, agora eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou escravo de Cristo, fui escravo do pecado, por sua causa, Satanás, né, fui escravo do pecado, agora não tem jeito, do mesmo jeito que eu servi você quando era escravo do pecado, agora eu vou servir a Deus, vou ser fiel a Deus. Fui fiel a você quando estava no mundo, agora vou ser fiel a Deus, não sou mais o teu escravo, eu sou escravo de Cristo. Ele deve ficar irado, né? Falou, vou sair daqui que essa conversa não está boa, né? O diabo já sai fora, né? A conversa desse rapaz aí está difícil, né? Então, Paulo, ele está mostrando exatamente isso. O que eu quero, assim, o que eu quero, né? O que Deus colocou no meu coração, é a questão de você ele está focando Jesus. Ele não abre mão de Jesus por nada. Ele sabe, ele falou, não me interessa se eu vou perder tudo. O meu negócio é com Jesus. Está disposto a isso? Então se prepara. Amém? Então Paulo, ele fala disso. Você sabe que aqui ele fala assim, né? Ele vendeu tudo para comprar aquele tesouro. Lá em Mateus fala isso. Não é verdade? Mas, sabe, Jesus, ele fala assim lá, eu só vou lembrar, Jesus falou em Isaías 55:1, ele fala assim que, vinde a mim, vós que estão cansados, né? Vem cá, compra, vocês que estão com fome, vem aqui, compra de graça, ele fala, vem comprar, vem comer, vem beber, né? Tudo de graça, Jesus morre na cruz de graça, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, você só precisa focar Ele, e fazer a vontade dEle, amém? Você não precisa pagar nada, Ele falou, vem, come, né? Vem sem dinheiro mesmo, Ele fala. Então nós temos que trocar essa situação, se você tem que gastar alguma coisa, investe no reino de Deus, investe no reino de Deus, para você ter uma ideia. Apocalipse também fala, no capítulo 18, ele fala assim, naquela igreja que se achava rica, poderosa, né? E aí ele falou assim, aconselho-te que de mim compres ouro fino, e colírio para os teus olhos. Ele está mostrando o que é mais importante, Isaías está mostrando o que é importante. Está com fome? Está com sede? Não tem dinheiro? Pode vir, é de graça. E aí, Apocalipse está falando, né? Colírio para os teus olhos, né? Então ele está mostrando o mais excelente que nós devemos investir. Amém? Você tem que fazer esse tipo de investimento na sua vida. E interessante, né? Eu não sei se você já mexeu com bolsa de valores, eu nunca mexi, mas deve ser uma coisa de louco, né, irmão? Acho que o cara fica perdido ali, fica parado ali, né? Toda hora olhando, né? Quanto que ele ganhou, né? Todo dia. Deve ser um negócio, uma escravidão, na verdade, né? Terrível, não é fácil. Mas ele fala assim, que nós devemos, às vezes nós sabemos investir nas coisas financeiras, que às vezes é até lícito, mas às vezes nós não investimos no reino. E Paulo, ele deixou claro nesse ponto. E aquele homem também não quis saber de nada, vendeu tudo e comprou aquele terreno que tinha um tesouro. Amém? Então, aí ele está falando de dedicação, ali ele está falando, sabe, da necessidade, das coisas mais importantes, entende? E muitas vezes nós não damos muita importância. Então é bom que Deus esteja nos advertindo aqui, né, penso eu, para que a gente possa parar um pouco e investir mais no reino de Deus, investir a sua própria vida, amém? Glória a Deus. E então, nós vamos lá, vamos em Colossenses, o que nós precisamos perder?
Quando ele fala de perda, quando Paulo fala de perda, ele está falando em todos os aspectos, amém? Tanto natural, como emocional, caráter, entende? Quando ele fala que perdeu tudo, ele falou, mas a excelência é Cristo, não estou nem preocupado. Ele até tem um momento que ele fala assim, o meu ministério, né, é mais importante, né, do que qualquer outra coisa, importa a mim é cumprir bem o meu ministério, né? A gente está pensando assim que o ministério é pregar só o evangelho. Não, o ministério é você ser santo. O maior ministério que existe na igreja é isso aí, ó, santidade ao Senhor. E todos nós temos esse ministério, é seu, ó, pode pegar, ó, e meu também. Amém? É um ministério de santidade, né? E Paulo fala, importa, para mim é cumprir bem o meu ministério. Então era um ministério de evangelizar, mas era mais focado, né, numa vida de fidelidade, numa vida de santidade. E é isso que Deus quer fazer com a igreja, está fazendo com a igreja, na verdade, né? Mas a gente não pode desfocar. Então em Colossenses capítulo 3, esse nós vamos de 1 a 10, tá bom? Fala assim, Paulo de novo, escreve uma carta aos Colossenses, e Paulo escreve o seguinte, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui de novo, o apóstolo Paulo, de novo, falando. Ele mostra o foco dele. Ele mostra, né, o que Deus colocou no coração dele pelo Espírito Santo, e ele está ensinando a igreja, amém? Por que ele está ensinando a igreja? Ele falou, olha, você deve fazer isso, ó, buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quantas vezes você senta para fazer um projeto para Deus? Pensar nas coisas de Deus. Projeto para Deus. Claro que você não vai fazer, mas você vai pedir confirmação para Deus. Amém? Imagine que Deus está olhando você, Ele sabe a nossa vida, Ele conhece tudo. E aí Ele olha você, Ele fala, está lá na mesa ali, riscando um papelzinho, o que esse menino está fazendo? Ele está fazendo um projeto para mim, olha que lindo. Hã? Não é verdade? Quando uma criança pega e faz um desenho e fala, é você, mamãe. Você fala, que lindo. Deus é a mesma coisa, irmão. E Paulo, ele começa essas cartas para os Colossenses, falou, escuta uma coisa aí vocês, ó, presta atenção no que eu vou falar. Aí ele começa a falar, né, se você já ressuscitou dentre os mortos, não naquela ressurreição de Amargedon lá, né, que é aquela situação lá, é ressuscitado, digo, nasceu de novo. Adão te deu uma herança e Jesus te deu uma bênção, amém? Adão trouxe a morte e Jesus trouxe a vida de volta para você, que Deus te deu lá para o homem no jardim do Éden. Então ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado do lado de Deus, à direita de Deus. Olha a posição que se encontra Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, amém? Então, mas será que a gente está buscando as coisas do alto? Será que a gente está pensando nas coisas do alto na nossa caminhada? Paulo está dando uma lição para nós, eu creio que era o que ele fazia, até a palavra testifica do que ele fazia. Mas e nós? Nós como igreja, como noiva, será que nós estamos vivendo como realmente viveu o apóstolo Paulo? Então, se ele está exortando a igreja de Colossense, hoje, né, o Espírito Santo exortou através dele, hoje está exortando através da minha vida. O Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo. Está exortando a igreja. Irmão, tem gente dentro da igreja, eu não posso julgar, e nem devo, porque senão, com a medida que você medir, você será medida.
Tem gente na igreja que não está nem aí com Deus, está aqui dentro, não está nem aí com Deus, não perde tempo com Deus, não vou sabe, não está nem aí, esquentando a cabeça. Aonde o apóstolo Paulo está exortando, dizendo: ó, você já ressuscitou dentre os mortos? Já. Então, se você ressuscitou dentre os mortos, põe a tua cabecinha lá no alto. A gente usa até uma frase aqui, né? Cabeça no céu, por quê? Porque você está com o pé na terra. Amém? Cabeça no céu, porque você está vivendo num lugar difícil. Nós estamos vivendo no deserto, que nem Israel viveu no deserto, nós estamos vivendo hoje no deserto, entende? Nós estamos atravessando esse deserto. Israel só conseguiu atravessar o deserto porque confiou em Deus. Alguns, outros ficaram. É o que aconteceu no deserto, vai acontecer agora. Não vai demorar muito tempo, mas vai acontecer agora. Alguns vão ficar, porque não está nem aí em pensar nas coisas de Deus, não está nem aí em projetar as coisas de Deus, não está nem aí disponível para Deus, não está nem aí. Você é filho de Deus. Quando você tem um pai, se você tem ainda e está vivo, você se preocupa com o seu pai, se você é uma boa pessoa. Se você não é, aí já é outra história. Mas eu não é. Você tem uma mãe, tem um pai, você se preocupa, você projeta alguma coisa para eles, né? Uma viagem, né? Alguma coisa, compra um carro novo, se você puder comprar, o que você puder fazer, porque, né? Agora, você acha que Deus espera o que de você? O que você acha que Deus espera da igreja, irmão? Deus espera da igreja, sabe, um voltar-se para Ele. Quando eu falo um voltar-se para Ele, é isso que Ele está falando, pensa nas coisas do alto, edifica as coisas do alto, faz o que tem que fazer, mas não desliga de Jesus, foca Ele. Nós acabamos de louvar o Senhor aí, que louvor lindo, né? Acabou falando de que sem Ele não tem como. Eu vou para os teus braços, eu encontro segurança, não é verdade? Então, e a gente às vezes passa o dia inteiro focando só o planeta Terra, e não foca em Deus. Às vezes nem lê um versículo bíblico durante o dia, misericórdia, né? Então, acorda, meu irmão, né? E ele continua falando ainda, Paulo fala assim: pensai nas coisas que estão de cima e não nas coisas terrenas. Aí, claro, o que ele está falando aqui, se você vai trabalhar, você tem que pensar em coisa terrena, não tem? Você tem deveres. Não, mas ele está dizendo o seguinte: para de você queimar os teus neurônios com coisas terrenas que não vai edificar a sua vida. Para de você ficar pensando nas coisas terrenas que não vai edificar a sua vida. Não vai você ficar mais espiritual, pelo contrário, você vai se afastando da unção de Deus. É isso que Paulo está falando. Para de você ficar pensando em coisas terrenas. A pessoa fica pensando em coisas terrenas, irmão, e aí ela não sai daquela situação, e ela quer fazer aquilo de qualquer jeito, e acaba fazendo aquilo, desagrada a Deus, e alguns até se afastam da igreja e se afastam de Deus. Então Paulo, ele está focado. Deus quer que a igreja faça isso. A igreja dele, a noiva dele precisa focar nele, porque nele está a salvação. Está na porta, aí já as coisas acontecendo. Só cego que não vê. É óbvio que a gente não sabe o dia, porque se alguém falar é heresia, entendeu? Mas nós sabemos uma coisa, nós sabemos. Por exemplo, você que é mulher, teve filho aí. Teve filho. Quando você deu a primeira, fala contração, é isso? Contração. Quando dá a primeira contração na mulher grávida, o que você pensa? O que você pensa? Vai nascer. Mas você, e o médico sabe a hora que vai nascer? E o médico sabe quando vai nascer? Não, às vezes vai lá no médico e fala: volta para sua casa porque ainda não deu a dilatação suficiente. Eu não entendo muito disso não, e nem quero entender. Estou brincando. Mas você entendeu? Agora,
Isso significa que essa é o que Deus está mostrando para nós ali em Mateus, é que a coisa vai acontecer rápida. É como uma mulher grávida sentiu a primeira dor, não tem jeito, pode levar uma semana, um mês, 2 meses, mas que vai nascer, vai nascer. Então está na porta o que vai acontecer. Porque Mateus está mostrando tudo isso daí, agora mesmo no Japão lá, arrebentou com tudo de novo. Está acontecendo em todo o planeta Terra, todo o planeta Terra. Então, se é dores de parto, então, meu irmão, é melhor você focar nas coisas de Deus, porque se você for pego de surpresa, lembra que Jesus vem como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vem na sua casa. Ele já dá essa analogia, vem como ladrão, vai pegar você de surpresa. Então, é melhor você fazer o que Paulo está falando, ó. Deixa eu focar o reino de Deus, deixa eu focar Jesus, amém? Tirou tudo o que ele tinha, aquela bagagem de judaísmo, você está entendendo? E falou, não, vou seguir Jesus, é o que você tem que fazer, é o que a igreja tem que fazer. E ele continua ainda, porque já estáis mortos, versículo 3, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Então a sua vida já está guardada, irmão. Se você morrer, fica tranquilo. Está guardado. Vai para o seio de Abraão, dá uma descansada, né? Amém? Dá uma descansada, aí Jesus faz o que tem que fazer, guerra de Margedon, aquela coisa toda, e depois nós descemos da Nova Jerusalém para cá, né? Para viver 1000 anos com Jesus, amém? E depois Deus queima esse planeta Terra que nem fosse um churrasco, e acabou, e só nós ficamos com Ele, amém? Nós que estamos em Cristo Jesus, é o mais precioso para a sua vida, irmão. Mas tem muitas pessoas desvalorizando isso, não dando importância nesse tesouro, irmão. Não está dando importância nesse tesouro, pelo amor de Deus. Acorda. Você fala, não, mas não tem como perder salvação. Então explica a parábola das 10 virgens. Quem é a virgem? Senão a igreja. E quantas virgens ficaram? 50% das virgens ficaram. E as outras 50 foi porque estava focado como o apóstolo Paulo sempre teve focado. A gente está achando que está dormindo. Não pode dormir, irmão. Foca o reino de Deus. Amém? É como se você vai vir uma guerra, se prepara. Já começa a esconder comida, já começa a ver o que você vai fazer, já começa a montar um esquema, porque vem vindo uma guerra, não é verdade? Agora vem vindo a guerra espiritual, monta o esquema aí, vai armazenar a sua vida da palavra, da oração, do jejum, da prática da palavra, de pregar o evangelho, vai, se abastece, meu irmão, senão você não vai aguentar a guerra. E Paulo continua, ele fala assim, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, nós também se manifestaremos com Ele em glória. Isso quer dizer o seguinte, Jesus vem perfeito, e eu vou perfeito, porque glória é perfeição de Deus. Se alguém estiver enfermo aqui hoje, e Deus derramar a sua glória na sua vida, acabou a sua enfermidade. Se Deus derramar aquele pedido que nós fizemos aqui, para esses 3 irmãos, se derramar a glória dele lá, vai ficar perfeito. Cadê a sua enfermidade? Foi embora. Por que foi embora a sua enfermidade? Porque Deus derramou a sua glória. E quando derrama a glória, glória é perfeição. Amém? Então isso é maravilhoso. Isso anima a gente, estou animada. Amém? Dá uma animada em nós, né? Amém? Então quando ele se manifestar, ele está dizendo, Paulo fala aqui, ó, nós também vamos se manifestar em glória. Quer dizer, perfeito. Até tem isso, né? Deus vai transformar o teu corpo que é corruptível em corpo incorruptível, amém? Aí ele fala assim, aí vem aqui, mortificais, aí vem uma dica, que é o problema nosso, aí vem as nossas dificuldades, entende?
Aí ele começa a dar uma dica, pensa nas coisas do alto e tal. Por que ele fala para você pensar nas coisas do alto? Por que você passa a buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto? Porque quando você pensa nas coisas do alto, você só vai ver perfeição, não é verdade? Aí você olha para você e fala, eu estou nojento, eu estou sujo. Por isso que ele está falando, ó, olha para o alto. Entende? Olha para o alto, né? Busca as coisas do alto, porque as coisas do alto é perfeita. Eu sempre falo e continuo falando, você pode dar crédito para o homem, mas confiar, você só confia em Deus, entende? Por que confiar, né? Confiar em Deus, por quê? Por que eu tenho que confiar em Deus? Porque Ele nunca vai te prejudicar, Ele nunca vai falhar com você, Ele nunca vai, mentir para você, Ele nunca vai decepcionar você. Como é fácil crer, acreditar em Deus, um Deus que não quer o meu mal, Ele só quer o meu bem. Então por que às vezes confia em homens carnais, prefeitos, vereadores, presidente, sei lá, dono de empresa, você está entendendo? Confia, e não consegue confiar em Deus. Meu irmão, qualquer um pode falhar com você, os pastores podem falhar com você, mas Deus nunca vai falhar com você. Então por que você não se entrega para Ele? Por que você não se despoja? Você está entendendo? Joga fora o que está impedindo você de ter uma intimidade profunda com Deus. Amém? Para de você ficar olhando para as coisas terrenas, olha para aquilo que é a sua obrigação terrena, mas para de perder tempo e começa a ganhar tempo, joelhado, orando, jejuando, estudando a palavra, pregando o evangelho, ajudando alguém que está necessitado. Rapaz, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Amém? Então Paulo, primeiro, ele dá essa dica. Olha, se você não olhar as coisas do alto, se você não pensar nas coisas do alto, como que você vai fazer uma limpeza em você mesmo? Como que você vai fazer uma limpeza em você mesmo, se você não tem o padrão, não busca o padrão é de santidade? Então aí, se você está estudando santidade, buscando a presença do Senhor, pensando no Senhor, então você fala, estou sujo aí, preciso me limpar, eu vou tomar um banho com Jesus, né? Amém? Um banho de palavra. E aí então, é a única maneira. Por isso que Paulo fala assim, mortificai, o versículo 5, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, é glutonaria. Se tem alguém glutão aqui, pode parar, hein? O vil concupiscência, avareza, que é idolatria. O homem avarento é idólatra, ele está na classificação de uma pessoa idólatra, não dá nada para ninguém, você está entendendo? Então, ele vai fazendo uma listagem, que você pode terminar na sua casa isso daqui, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, não é verdade? Mas ele fala, ele fala assim, mortificar a idolatria, o 6, pelas quais coisas vem, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Você não é mais filho da desobediência, você é filho da obediência. E ele fala assim, mas quais também em outro tempo andaste, andaste como viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais. Você mente, irmão? Não minta, que é uma coisa comum, a gente falar mentira. A Bíblia fala sim, sim, não, não.
e ele fala, não mintais, né? Ele fala assim, que não saia nada da sua boca, né? Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois o que já vos revestiste do velho, já vos despiste do velho homem, com o seu efeito, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. O que ele fala aqui? O 10, que nos consola. Esse versículo 10 nos consola. E vos revestiste do novo, você é novo homem, nova mulher, que se renova a cada momento, que se renova, amém? Ele fala que se renova para o conhecimento. Então, nós estamos num processo de renovação. Agora não adianta você entrar, você ouve a palavra, você sai, aí você vai perceber que você já não praticou. Vai dizer que não é assim. Claro que é assim. E aí você se dá por vencido. Sabia disso? Você tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, não consegue. A gente tem uma tendência carnal de acomodar. E aí você não briga por aquilo que você deve se purificar, aquilo que você tem que se santificar, aquilo que você tem que fazer. Aí você fala, mas vou brigar como, César? Jejua. Ninguém gosta quando eu falo isso, né? Entra em jejum. Presta atenção, irmão. Todos os homens e mulheres da Bíblia, você pode pegar todos, quando estava numa missão 0007, impossível, aí o dispositivo deles era o quê? Jejum e oração. Todos tiveram vitórias, todos, não tem um que foi derrotado. Agora, quem quer jejuar aí? Quem está jejuando? Você fala palavrão? Jejua pelo teu palavrão que você fala. Repreenda o seu palavrão e jejua. Eu quando estava no mundo, eu falava muito palavrão. Palavrões. Abria a boca, cada vez 10 palavras, 9 palavrão e uma palavra mais ou menos correta. E aí, quando eu cheguei para Cristo, fui batizado no Espírito Santo, continuei falando palavrão. Eu falei, eu não aceito isso de jeito nenhum na minha vida. Aí toda vez que eu falava um palavrão, eu repreendo esse palavrão em nome de Jesus. Repreendo esse palavrão em nome de Jesus. Eu passava o dia inteiro repreendendo. Só para você ter uma ideia, o meu nível de palavrões. E jejuei e repreendi. Eu tenho 30 anos convertido. Eu conto nas minhas mãos 10 vezes, talvez, eu falei palavrão nesses 30 anos. Eu mudei. Eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou querendo incentivar você a jejuar, a orar, a repreender. Deus olhou para mim, foi meses e meses repreendendo e jejuando e pedindo para Deus, Deus, eu não aceito esse palavrão na minha boca. Aí essas 10 vezes que eu vou supor que 10 vezes eu falei palavrão, na mesma hora, Senhor, eu repreendo esse palavrão e peço perdão para o Senhor agora, em nome de Jesus. Agora presta atenção, para quem falava palavrão o dia inteiro, 30 anos falar 10 vezes, não é um milagre de Deus? Então, mas porque eu busquei? Você tem algo para você, Deus quer trabalhar algo na sua vida, irmão. Sabe, algo que está quase te destruindo. Tem mais coisa, mas ele vai o quê? O que o médico faz quando recebe você no hospital? Ele vai tratar o principal para você não morrer. Aquela ferida lá deixa porque depois a gente cuida daquela ferida. Aquela outra também deixa. Essa aqui também deixa. Vamos lá, abre esse cara aí, vamos resolver o problema. Ele está no coração. Vamos tirar esse coração e botar outro. Aí depois o resto a gente cuida. E Deus vai fazer assim com você. Ele vai te mostrar, ou você já sabe, aquilo que você tem que mudar. E aí pedir, dar-se-vos-á. Está jejuando, Deus vai manifestar o quê? A glória dEle. E aí você vai fazer aquilo que Ele ama. Amém? Aquilo que está determinado por Ele. Agora, se não jejua, não ora, não está nem aí, não adianta, irmão.
não vai adiantar nada. Amém? Então é isso. Depois você pega como uma lição de casa para você, que eu também estou pegando, esse Colossenses 3, despoja. O que ele está falando? Joga fora. Joga fora. Amém? O barco de Jonas estava afundando e eles jogaram todo o despojo fora, para não afundar o barco, mas ia afundar do mesmo jeito. Então, para você não naufragar na fé, joga fora aquilo que Deus está mandando você jogar. Ah, mas eu não consigo. Então, jejue e ora. O louvor pode vir, irmão? Vamos terminar aqui, vamos orar a Deus.